Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, então, nós vamos falar do sistema digestório e absorção de vitaminas. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha lá, pessoal. Depois de comermos, vários processos transformam aquilo que ingerimos em um composto digerido, formado por apenas diminutas que poderão passar pelas paredes dos nossos órgãos. O que quer dizer isso? Que a absorção já inicia na boca, né? Então, com a mastigação, vai se transformando aí em diminutas, que são pequenas partes, e aí sim, encaminhado para o esôfago e depois estômago, tá? Então, chamamos esse processo de sistema digestivo ou digestório, tá certo? Primeiro, quando levamos o alimento à boca, nós o cortamos. Então, essa é a função dos nossos dentes, né? Da arcada dentária, de triturar o alimento. Então, ele vai triturar e aí vai dividir cada vez mais o atrito com os dentes. Então, no processo da mastigação, e aí a gente já vai cortando os alimentos e triturando, tá certo? Esse trabalho assemelha-se ao de um liquidificador. Então, a gente mastiga, né? Esse processo todo de diminuta para que seja encaminhado para o estômago, tá certo? O processo é auxiliado pela saliva, que umedece a comida, e pela língua, que ajuda a misturá-la, formando então um bolo alimentar, tá? Com o processo então da saliva, que umedece todo esse alimento, formando esse bolo alimentar. Então, o sistema digestivo começa pela boca, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, e por fim, o resto. Tudo que não é absorvido em questão de nutrientes e proteínas, tudo que o corpo não necessita, não tem a necessidade, é eliminado pelas fezes. Ainda conta com diversos anexos, como as glândulas salivares, pâncreas, fígado, vesícula biliar, digestão, processamento, extração de nutrientes ou eliminação de dejetos. O caminho que o alimento percorre pelo corpo até a sua eliminação é literalmente longo, tá? Tudo é um processo, né, pessoal? Para atravessar a extensão de cerca de 9 metros do aparelho digestório, leva entre de 18 a 30 horas, sendo 6 delas apenas no estômago. Então, é um processo todo de absorção, tá? Para ir depois ser encaminhado, cada um com a sua finalidade de nutriente, encaminhado para as células, tá certo? Mas, por que a necessidade de triturar tantos alimentos? Será que é somente para fazê-los passar por nossa garganta? Não. Na verdade, as substâncias químicas que realizam a digestão são conhecidas como enzimas. E elas precisam entrar em contato com os agrupamentos atômicos que formam os alimentos para poder desmontá-los, tá? Então, são as enzimas que preparam literalmente esses alimentos para poder aí ser encaminhado, cada um com o seu, em questão de nutrientes, encaminhado aí para as células, tá? Assim, quanto menor for o pedaço da comida, maior será o contato da enzima com ele. Na boca, a saliva já inicia o processo de digestão. Então, pessoal, o processo de digestão já inicia-se pela boca, tá? Então, nós temos a enzima aí, a amilase salivar, a pitialina, que é na boca. Então, ela ajuda, com essa ajuda dessa enzima, que aí
quebra as grandes moléculas de amida existentes nos carboidratos, que são pão, macarrão e etc., em moléculas menores de maltose, tá? Então, da boca, o bolo alimentar desce pela faringe, pelo esôfago, e aí sim chega até o estômago. Então, no estômago, onde ocorre a produção do suco gástrico, então, nosso estômago tem um suco, que é uma reserva, um suco gástrico. A pepsina inicia, então, a quebra das proteínas, lembrando que esse suco gástrico é extremamente ácido, por isso que a gente não pode ficar muito tempo sem nos alimentar, porque esse suco gástrico, ele irrita a mucosa gástrica, e pode vir aí ter uma gastrite, que é uma inflamação do estômago, tá? Então, do estômago, o bolo alimentar passa para o intestino delgado, onde será banhado por sucos digestivos produzidos pelo pâncreas, pelo fígado e pela parede do intestino. A primeira porção do intestino delgado é conhecida como duodeno, por ter cerca de 12 dedos de comprimento, tá? Nessa região, lembrando que essa primeira porção, ela não é contaminada, tá certo? A primeira porção do intestino, o duodeno, não é contaminada. Nessa região, a tripsina, que também é uma enzima, produzida pelo pâncreas, continua o processo de quebra das proteínas, iniciando no estômago, e a amilase pancreática continua o processo de digestão, tá? Vamos ler novamente? Então, lá na primeira porção do intestino duodeno, que aí nessa região há uma enzima tripsina produzida pelo pâncreas. Aí continua o processo quebra das proteínas, iniciado pelo estômago, e aí a amilase pancreática continua todo esse processo de digestão, tá certo? Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês relembrarem aí a anatomia digestória, né? Então, temos a boca, o esôfago, o estômago, o pâncreas, que fica logo embaixo do estômago, a vesícula biliar, o fígado, o intestino grosso, tá? Só para a gente aí relembrar a anatomia digestória, tá certo? No duodeno, então, se processa ainda a digestão das gorduras, onde a bile, fabricada pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, é despejada e emulsificada a gordura. Então, ela transforma as gotas grandes de gordura em gotas menores. É como se fosse o detergente para lavar louça, sabe? Engordurado. Então, ela faz toda essa transformação aí, aumentando a superfície de contato com a lipase, uma enzima produzida pelo pâncreas, com as moléculas de gordura. Assim, os lipídios, que são as gorduras, né, são transformados em componentes mais simples. Os ácidos graxos, que são difíceis de eliminação do organismo, e o glicerol, os quais podem passar pelas paredes do intestino, tá? Então, é assim o processo de digestão. A região seguinte do intestino delgado pode ser subdividida em jejum. Então, a primeira porção do duodeno, logo vem o jejum, por ser encontrado geralmente vazio. E aí, por fim, nós temos o íleo, que é uma palavra de origem grega que significa voltear, onde o intestino delgado faz circunvoluções no interior do nosso ventre, tá? Nessa região, as enzimas conhecidas como peptidases completam a transformação das proteínas em aminoácidos, certo? Então, a última porção do intestino delgado, o íleo, tá? Que é uma palavra de origem grega, significa voltear, onde aí o intestino faz todas as circunvoluções
do interior do nosso ventre, tá? Aí continua nessa região as enzimas conhecidas como peptidases. Aí completam todas as transformações das proteínas em aminoácidos, tá? Pequenas partículas, certo? Então, na porção final, que é o íleo, ocorre a absorção das moléculas dos alimentos que já foram quimicamente transformadas pelas enzimas e assim são capazes de passar pela parede do intestino e ganhar o sangue. Então, aí sim, quando chega nessa porção final, íleo, tá? Que aí ocorre toda essa absorção das moléculas dos alimentos, que já foram aí quimicamente tratadas, aí sim é distribuída essas moléculas a todas as suas células do nosso corpo. Tudo bem? Nessa região, grande parte da água existente no bolo alimentar também é absorvida. Os restos alimentares não digeridos, aquilo que nosso corpo não necessita, chegam então finalmente ao intestino grosso. Essa parte do intestino grosso é totalmente contaminada. Por quê? Porque aí a eliminação das fezes, são formadas as fezes pastosas que aí saem pelo ânus, tá certo? É, muitas vezes, dependendo da alimentação do paciente, essas fezes se tornam tão endurecidas, dificultando então esse trânsito intestinal, porque às vezes não faz uso de líquido para amolecer, né, essa formação dessas fezes, e aí ficam mais dificultosos esse trânsito intestinal, dificultando aí, causando ainda, melhor dizendo, a prisão de ventre, tá certo? Quando não existir uma patologia mais grave, como câncer, né, que causa obstrução, aí tem outras doenças intestinais, como colite, pólipos, diverticulites, tá? Para se descobrir alguma patologia aí do intestino grosso, o exame específico é colonoscopia, tudo bem? Então, a alimentação pode influenciar na saúde do intestino digestivo, tá? Totalmente. É como eu já dei início para vocês, se não faz uma alimentação equilibrada, isso pode causar muitos incômodos aí em relação ao processo digestório, tudo bem? Uma dieta adequada pode minimizar incômodos e ser fundamental no tratamento de determinados quadros, tá? Quem aí nunca reclamou de uma queimação, um incômodo estomacal, depois de exagerar na comilança toda, né, pessoal? Às vezes o olho é maior do que a fome, né? Sintomas como azia, queimação, são muito comuns e fazem parte do vocabulário das pessoas, especialmente dos adultos, tá? Lembrando que esse processo de queimação, azia, lembra que eu falei para vocês, eu acabei de falar que no estômago tem um suco gástrico que é totalmente ácido. Se a gente permanece muito tempo em jejum, esse ácido tende a incomodar a parede gástrica ali, promovendo aí muitas vezes uma gastrite, tá certo? O cafezinho, a feijoada, a cervejinha, todos conhecemos bem o desconforto causado pela comida que não caiu bem. Mas quando esses sinais tornam-se frequentes, é preciso ficar alerta para doenças que podem prejudicar seriamente a saúde, tá? Quando esse incômodo se tornar persistente, pessoal, tem que procurar ajuda, avaliação médica, porque aí pode ser algo mais grave, né? Então, o corpo, o organismo, ele dá sinais de que algo não está bem, não está caindo bem, algo que está incomodando ali. É comum relacionar os problemas nessa região diretamente ao estômago ou ao intestino, mas o sistema responsável pela digestão conta com diversos órgãos que trabalham de forma conjunta para extrair o máximo de nutrientes dos alimentos, garantindo a absorção de todos os nutrientes importantes para o nosso organismo. Então, se você não faz uma alimentação adequada, logo não vai se ter o nutriente necessário para o organismo ficar saudável,
Tudo bem? Então, é importantíssimo, tá? Em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, as doenças crônicas do trato gastrointestinal estão entre as principais causas de morte. A gravidade dessas doenças podem variar muito de acordo com o estilo de vida do indivíduo. A gente bem sabe disso, que o estilo de vida, hábitos de vida, interferem muito em questão de longevidade, tá certo? Má alimentação, sedentarismo, fumo, álcool, são agravantes que podem levar a sérias complicações, tá? Isso é em questão até, gente, a longo prazo, a curto prazo, em questão desses má hábitos, né? Isso pode ser muito agravado e pode levar a complicações aí. Os principais sinais de problemas no sistema digestivo, então, envolvem uma variedade de sintomas: perda de peso sem razão aparente, dor, cólicas no abdômen, náuseas, vômitos, inchaço, queimação estomacal, azia, constipação e entre outros. Esses são sinais principais aí de alerta, tá? Se isso se tornar com frequência, aí a gente tem que investigar, ver o que está acontecendo. Obviamente, alguns sintomas são corriqueiros e decorrentes de situações específicas, como, por exemplo, o exagero ocasional na alimentação, tá? Porém, a repetição do quadro de um ou mais sintomas requer acompanhamento médico, tá? A fim de determinar uma possível infecção ou doença crônica. Sinais mais severos, como fezes com sangue ou secreções, devem ser imediatamente observadas por um médico especialista, tá? A gente tem que saber diferenciar aí, gente, o que é fezes com sangue e o que é uma melena, tá? Fezes com sangue é aquele sangue vivo, vermelho, vibrante, que aí você olha e aí você vê o sangue separado das fezes. E a melena, ela é misturado com as fezes, aí as fezes são mais escurecidas e o odor muito mais forte e evidente, tá? E aí um sinal de que algo está indo muito errado, precisa de ajuda médica o mais rápido possível, tá? Não dá para ter sangue e deixar para lá. Geralmente ocasionado aí por ou a pessoa tem uma constipação e aí ao forçar para evacuar, pode haver um rompimento ali da prega, pode ocasionar sangue, pode ser mais para cima, no colo ascendente, transverso, pode ser um carcinoma, pode ser uma diverticulite, tá? Pode ser N motivos e aí tem que ser investigado. A diarreia é um aumento do número de evacuações por dia e perda da consistência das fezes, tá? A diarreia não é considerada um episódio no dia, então é um aumento do número de evacuações líquidas, tá certo? Se eu fui ao banheiro e evacuei líquido uma única vez, não é considerado diarreia, e sim o aumento do número de vezes, tá certo? Se apresentar um episódio, não é considerado. Normalmente decorre de infecções virais, como a gastroenterite, né, que é a inflamação do estômago e intestino, ou o vírus intestinal. Também pode ser resultado de uma reação adversa ao uso de determinado medicamento e também, gente, pode ser algum parasita, né? Acontece muito, tá? Em exames de colonoscopia, algumas vezes aí já foi identificados parasitas e não é nada agradável visualmente falando, tá? Imagina você conviver com isso sem você saber, que aí, por isso que muitas vezes a pessoa se alimenta não alimentando só para ela, e sim essa verminose, tá? Também pode ser resultado de uma reação adversa ao uso de determinado medicamento, intolerância a determinados alimentos ou até mesmo intoxicação alimentar. Quando não controlada, pode levar o paciente a um quadro de desnutrição, tá? Por isso, principalmente os idosos, crianças, têm que tomar o máximo de cuidado nessas questões aí, tá? Ao contrário da diarreia, a prisão de ventre é caracterizada pela presença de fezes endurecidas, tá? Diferentemente do fecaloma também. É uma fezes endurecida, porém, é umas fezes impactadas, ok? Muitas vezes aí é só cirúrgico também, tá? Dificuldade de evacuação e um período mais prolongado de constipação.
Alguns hábitos alimentares são determinantes na causa desse distúrbio. Baixo consumo de fibra e líquidos, por exemplo, pode causar episódios de prisão de ventre, tá? Lembrando que se você consumir fibras, logo tem que consumir líquidos, senão aí as fezes vão ficar muito mais endurecidas. Situações como estresse, sedentarismo, fumo, abuso de álcool, também pode ocasionar esse tipo de desconforto, especialmente em mulheres. Picos hormonais, gravidez, pode agravar o problema. Dor ao evacuar, inchaço, o abdômen fica distendido, né? E doloroso. Alterações do humor são principais consequências da prisão de ventre, tá? As infecções intestinais, então, normalmente ocorrem quando o indivíduo ingere alimentos estragados, mal higienizados ou contaminados por bactérias, como a salmonela ou a Escherichia coli. Esse é um clássico de infecção intestinal aí por conta dessas bactérias, tá? As alterações no trato intestinal causadas por esse tipo de infecção resultam em dor abdominal, muitas vezes até bastante considerado de grande ascensão, tá? Suportável, porém incomoda. Febre, desidratação, diarreia e mal-estar. A gravidade do quadro depende de diversos fatores. Embora em alguns casos uma simples hidratação seja suficiente, é sempre necessário procurar ajuda médica, pois infecções intestinais podem causar a morte em casos extremos. Então, é uma situação grave, tá certo? O que a gente orienta nossos pacientes no primeiro momento é colher o PPF, que é de fezes, tá certo? E o que é uma gastrite, pessoal? Logo o nome está falando, então, uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste o estômago, fica totalmente irritado, tá? Pode ser persistente, dependendo dos hábitos do indivíduo, agravando-se aí a longo prazo. Então, dessa gastrite, pessoal, pode transformar-se aí em feridas, úlceras, bem consideráveis e causam muita dor e desconforto no paciente, tá? O consumo de bebida, fumo, abuso de drogas, estresse, refluxo, hábitos alimentares incorretos, uso de determinados medicamentos, infecções bacterianas, podem acarretar em casos de gastrite, tá? A perda do apetite, irregularidade intestinal, náuseas, azia, queimação, são alguns dos principais sintomas da gastrite, tá? E a mucosa fica cheia de pontinhos avermelhados, assim, por conta dessa inflamação, dessa mucosa gástrica. Causa muita irritação e muita dor, tá? E também inapetência. Apendicite, então, a inflamação do apêndice ocorre quando existe um inchaço do órgão ocasionado por fezes, tumores ou infecções virais. O seu rompimento causa dores extremas e pode levar à morte caso o órgão não seja removido rapidamente. Então, é uma situação de emergência, tá? Náuseas, calafrios, febre, dor. Geralmente essa dor é insuportável na parte inferior direita do abdômen e vômitos são alguns sinais clássicos dessa inflamação do apêndice. Então, é cirúrgico, tá? A perda do apetite, constipação também são sinais de alerta. Mas a dor, gente, é insuportável, segundo relatos, né? Atendimento a alguns pacientes, que eles não conseguem ficar nem em pé de tanta dor. Então, é emergência, é imediato, é cirurgia. Tudo bem? A pancreatite, então, a inflamação do pâncreas, pode causar perda de peso, náusea, sudorese. A pele fica amarelada, fria e úmida. A dor abdominal e fezes gordurosas podem ser observadas, indicando mau funcionamento desta glândula. A inflamação pode variar entre aguda,
crônica, pela presença de um pseudocisto pancreático, que é o acúmulo de líquidos que se assemelha a um cisto, ou ainda um abscesso, acúmulo de pus pancreático. Também é uma urgência, né? Lembrando que se tem infecção, tem febre, é também uma urgência. Tudo bem? E aí, nós falaremos agora do câncer, né? Que é uma das principais causas de morte, especialmente entre os homens. O câncer de estômago, pessoal, é muito agressivo, né? Lembrando que uma vez que tem o câncer no estômago, o paciente ele é cirúrgico, muitas vezes tem que fazer retirada do estômago, né? Aí tem que fazer uma, uma passagem aí direta para o duodeno para receber o alimento, né? Preparado quimicamente, como a gente já viu logo no início da aula, e é muito sofrido para o paciente, tá? Uma das maiores causas aí entre homens, então, é câncer de estômago, colo de útero não, pessoal. O câncer de cólon, né? Se caracterizam pela formação de tumores que acometem o sistema gastrointestinal. Apesar de estarem entre os cânceres com mais incidência no mundo, o diagnóstico precoce, tratamento adequado eleva as chances de cura. Então, se o paciente aí sente algum sinal ou sintoma, já procura ajuda médica e faz o diagnóstico, a chance é quase que 100% de cura, tá? O grande perigo dessa doença é que seu estágio inicial é assintomático, podendo ser facilmente confundido com outras doenças do trato digestório, né? Às vezes sente um desconforto, uma dor e vai deixando passar, e aí quando for ver, já é um pouco tarde. Sintomas comuns às outras fezes escurecidas e pastosas, região anal dolorida, cólicas, gases, fraqueza e fadiga são sinais clássicos aí também, conhecidos como cânceres, né? Lembrando que ainda sangue, né, pessoal? Secretivo, sai ali pela região anal, né, aquele sangue vivo, tá? Onde há sangue, é um sinal muito grande de alerta. Essa é a razão pela qual nenhum dos sintomas relacionados às doenças gastrointestinais deve ser ignorado, ainda mais quando são frequentes, tá certo? Então, a gente tem que orientar nosso paciente a procurar ajuda médica, fazer diagnóstico, fazer exame de imagem, para descartar qualquer tipo de possibilidade, tá? Os impactos sobre a nutrição. Doenças gastrointestinais interferem significativamente na absorção de nutrientes importantes como vitaminas, sais minerais, acarretando em outros problemas como anemia, enfraquecimento dos ossos e desidratação. Além disso, algumas doenças podem comprometer a ingestão normal de alimentos, restringindo a dieta dos pacientes, tá? É importante que o indivíduo recorra sempre a um profissional de saúde a fim de diagnóstico preciso e sob orientação de um nutricionista, adotando uma dieta adequada às suas necessidades nutricionais e suas condições fisiológicas, tá? Pessoal, quando o paciente, por exemplo, ele teve que retirar uma gastrectomia, o paciente não consegue se alimentar via oral, fez uma esofagectomia, retirada do esôfago, então eles precisam de dietas específicas. Nós vamos conhecer, tá? Mais para frente, quais são elas. Não consumir alimentos com o aporte nutricional necessário, diversos motivos a oferta de alimentos nutritivos pode não ser suficiente. É comum que o paciente esteja numa dieta tão restritiva que não possa variar o cardápio a fim de ampliar a oferta nutricional. Quer dizer o quê? Se o paciente é hipertenso, qual a dieta específica que ele vai ter? Hipossódica, né? Ele não vai ter outro tipo de dieta. Então, ele não consegue variar esse cardápio. Ele não vai poder comer dieta com muito sal ou sem sal nenhum. Sintomas como dor, enjoo, diarreia podem afetar o apetite. O temor em agravar sintomas também pode fazer com que o indivíduo evite comer.
Desculpa, pessoal. Então, vamos lá, retomando. Sintomas como dor, enjoo, diarreia podem afetar o apetite. O temor em agravar sintomas também pode fazer com que o indivíduo evite comer e corte determinados alimentos por conta própria. Isso não é adequado. Lembrando que ele tem que ter ajuda de um profissional qualificado. Somente um profissional poderá elaborar uma dieta com alimentos seguros e apontar quais devem ser evitados a fim de avaliar os sintomas ou tratar a enfermidade, tá? Isso, o nutricionista está totalmente qualificado para avaliar aí qual a melhor dieta para este paciente, tá certo? Baixa absorção de nutrientes. Então, inflamações e infecções intestinais podem prejudicar a absorção de nutrientes. Lembrando que se o paciente tiver, gente, tem uma doença de Crohn que é muito grave, tá? Geralmente dá em pacientes mais jovens, homens. É uma inflamação total do intestino, que aí o paciente ele tem como secreção pus, sangue, desconforto. Então, ele não faz a absorção adequada de nutrientes. Então, há um prejuízo aí nessa absorção. Então, situações pós-cirúrgicas e crescimento anormal de bactérias também pode agravar o quadro. Então, se tem alguma anormalidade ali, tem alguma patologia intestinal, logo a absorção não vai ser adequada dos nutrientes, tudo bem? Problemas na produção de enzimas ou da bile também diminuem a capacidade do organismo de aproveitar os nutrientes vindo da alimentação normal. Casos como esses, normalmente requerem a suplementação a fim de minimizar os danos ao organismo. Então, quem faz a prescrição desse suplemento não somos nós enfermeiros, tá? Perda maior de nutrientes, diarreias crônicas, sangramento no trato intestinal pode acarretar na perda de nutrientes essenciais, como potássio, sódio, magnésio, cálcio e ferro. Em alguns casos, esses nutrientes são perdidos no intestino e não completam o ciclo digestivo comum. Então, pessoal, vocês entendem que se tem uma patologia ali, logo prejudica a absorção, prejudica, então, o ganho desse nutriente para que o nosso organismo mantenha sadio, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Identificar qual é a patologia para poder resolver e aí ter a absorção adequada de todos os nutrientes, certo? Quando o organismo está doente, ele precisa de muito mais aporte nutricional para se recuperar de infecções, inflamações e outras enfermidades. Se essas enfermidades causam desnutrição e perda de líquidos, por exemplo, o paciente precisará de ainda mais nutrientes para reabastecer suas reservas energéticas e fortalecer, então, o sistema imunológico. Então, o organismo tem que trabalhar muito mais para poder conseguir realmente, de fato, ter essa absorção aí de nutrientes. Então, o organismo vai ter que trabalhar muito mais, tá? Crianças podem necessitar de uma oferta ainda maior de nutrientes para garantir o seu desenvolvimento sadio, não só como crianças, como o idoso também, tá? Uma dieta equilibrada é recomendada a todas as pessoas, porém, em casos de pacientes de doenças do sistema digestório, torna-se indispensável, tá? Tanto para prevenir sintomas como durante o seu tratamento, a alimentação adequada é fundamental. Na maioria dos casos, a perda de peso é um quadro comum a doenças gastrointestinal. E boa parte das dietas focam no ganho ou manutenção da massa corpórea. Porém, existem situações muito específicas que podem determinar a abrangência da dieta a ser seguida. Pacientes que passam por esse quadro podem tirar proveito de dietas específicas. O acompanhamento de um nutricionista e o diagnóstico correto, isso é fundamental, tá? Antes de qualquer atitude em relação à alimentação. Então, tem que passar por avaliação e acompanhamento, tá? Lembrando que na instituição hospitalar, nós apenas acompanhamos qual tipo de alimentação foi instituída para tal paciente, tá? Então, nós temos que seguir isso. Se é hipossódico, a gente vai conferir se a dieta está hipossódica. Se a dieta for rica em fibra, então, a gente tem que conferir se a dieta realmente para aquele paciente veio
rico em fibra. Esse é o nosso papel, a gente não prescreve, a gente não avalia a questão de estado nutricional do paciente, tá? É o nutricionista e o médico, tudo bem? Então, uma dieta hipercalórica, voltada para pessoas com dificuldade de ganhar peso, ou pacientes que precisam recuperá-lo, tá? O paciente lá teve um câncer, teve muita perda de proteínas, nutrientes, tá? Teve muito prejuízo em questão dessa absorção, está desnutrido, então ele precisa de uma dieta que venha suprir toda essa necessidade de recuperar o seu estado saudável. Então, aí uma dieta hipercalórica, por exemplo, né? Beneficia especialmente indivíduos que sofrem de doenças crônicas, problemas renais, câncer, insuficiência cardíaca, congestiva, insuficiência respiratória e outras doenças que levam à desnutrição, tá? Alimentos ricos em carboidratos, gorduras boas, o azeite, ômega 3, massas integrais, podem compor a alimentação dos pacientes que precisam de maior aporte calórico. Mas somos nós que avaliamos? Não, nós não avaliamos. Nós somos enfermeiros. Então, nós apenas supervisionamos se aquela dieta realmente hipercalórica para o paciente X veio a dieta adequada. Tudo bem? A suplementação também é uma opção segura para os pacientes que não consigam atingir os nutrientes necessários pela alimentação normal. Então, se o paciente não consegue atingir ali a necessidade de todos os nutrientes necessários, então aí tem que fazer uma suplementação para esse paciente, tá? Então, uma dieta hiperproteica, tá? Rica em proteínas, né? Então, hiper muito, proteica, proteína. Então, voltada para pessoas que precisam ganhar massa muscular, mas não podem ou precisam restringir o consumo de carboidratos. A alta concentração de proteínas oferecida por esse tipo de dieta dá maior sensação de saciedade e faz com que o indivíduo fortaleça seu tecido muscular. Esse é o tipo de dieta aí é considerado mais para paciente que tem pouca absorção de proteína. Pacientes que apresentam o quadro de esteatorreia, acúmulo de gordura ou aparência oleosa nas fezes, podem tirar proveito dessa dieta, tá? Constituída em sua maioria pelo consumo de carnes magras, verduras, laticínios. É uma alternativa para aqueles que não podem consumir gorduras, mas precisam manter o peso. Tudo bem? A ingestão de um suplemento alimentar também pode ser indicada de acordo com a resposta do indivíduo à dieta. Então, se ele respondeu bem, faz-se um suplemento. Se não, mantém e aí ele consegue recuperar ou manter o que ele precisar manter de massa muscular. Ok? Dietas especializadas. Então, situações muito específicas podem acarretar na necessidade de uma dieta individual desenvolvida para atender especialmente as necessidades do indivíduo. Cirurgias bariátricas, tratamentos de cânceres do trato digestivo, doenças celíacas, intolerância a glúten e outras situações gastrointestinais podem exigir nutrientes muito específicos, que só podem ser oferecidos através de suplementação. A orientação de um nutricionista, tanto para formular uma dieta especializada, quanto para a indicação de suplemento, é indispensável, tá? Dicas importantes. Nunca pule refeições, façam lanches intermediários. Entre as principais refeições, o ideal é comer 6 porções, como a gente viu lá na pirâmide alimentar brasileira, né? Pequenas e equilibradas ao longo do dia. Dessa forma, evita-se a fome abrupta e refeições exageradas. E aí a gente ganha peso desnecessário, né? Que pode sobrecarregar o sistema digestório, sobretudo para as pessoas com gastrite, úlceras, longo período sem se alimentar, podem agravar os sintomas de desconforto. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? A gente finaliza a aula por aqui. Obrigada e até a próxima aula, até sexta-feira, pessoal. Um abraço a todos.